Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, né? Então, a matéria que nós vimos hoje de manhã, que é chamada racionalização, lembrando que hoje, dia 13 de abril, a gente corrigiu dois exercícios da última lista, o 2 e o 3, que eram os mais difíceis, que eu senti que o pessoal tinha algumas dúvidas, e aí expliquei dois exemplos de racionalização, e eu estou fazendo esse vídeo aqui para dar mais 3 exemplos. E depois vou mandar uma lista para vocês. Racionalização, ó, o primeiro exemplo aqui, ó, 1 sobre raiz de 5. A ideia da racionalização é que quando você tem uma raiz que não é exata, que no caso é esse aqui, ó, não existe raiz quadrada exata de 5, você não pode deixar ela embaixo, porque ela vai dar um número com vírgula que nunca acaba, você não conseguiria fazer a divisão com o número que nunca acaba. Então a ideia é sempre fazer assim, ó, pegar a raiz que está embaixo, multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Que é o que vai acontecer aqui, ó. Eu repeti a primeira, repeti o que estava escrito, e multipliquei a raiz de 5 em cima e embaixo. Simplesmente isso, ó, pega a raiz que está aqui e multiplica em cima e embaixo. Daí é só fazer 1 vezes raiz de 5 vai dar a própria raiz de 5, e aqui eu vou fazendo os mínimos detalhes. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Quem não quiser fazer nos mínimos detalhes, pode pular direto para o último passo. Ó. Raiz de 25 é 5, então você pode fazer direto. Raiz de 5 vezes raiz de 5, que é raiz de 25, que vai dar 5. E aí termina o exercício, termina esse primeiro exemplo. O objetivo da gente era tirar a raiz de baixo, a gente tirou a raiz de baixo, ela foi para cima e não tem mais ela aqui embaixo. E daí termina aqui, ó. Ok? Segundo exemplo, seria 3 sobre raiz de 3. Novamente, ó, a raiz não pode ficar embaixo. Então o que a gente faz? Repete aqui a continha e multiplica em cima e embaixo pela raiz que estava aqui. Ó. Aí de novo, chuveirinho. 3 vezes raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3. E aqui eu coloquei direto já. Ó. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3, a parte de baixo, daria raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então eu já pulei um passo e coloquei direto o 3 aqui. Ó. Adivinha o que eu posso fazer com este 3 e esse 3 aqui, ó? Simplificar, cortar, ó. Efeito sonoro ainda. Cortou, cortou, o resultado dá raiz de 3. E termina o segundo exemplo. Sempre quando der para simplificar, simplifiquem. No primeiro exemplo, não tinha o que simplificar. Ah, e uma coisa, não dá para simplificar o número que está dentro da raiz com o número que está fora. Ou você simplifica só fora com fora, no caso o 3 aqui com o 3, ou dentro da raiz com o outro que esteja dentro de uma outra raiz aqui embaixo. Não é o caso. Ok? E por último, o terceiro exemplo aqui, poderia fazer vários exemplos, mas eu vou fazer esse último aqui. Ó. 6 dividido por 5 raiz de 2. O mesmo processo, ó, eu vou repetir aqui o 5, repito esse aqui, ó, 6 dividido por 5 raiz de 2, pego a raiz e multiplico em cima e embaixo. Em alguns lugares, alguns professores, tudo, até alguns alunos, carregam o número 5 junto. Tá errado? Não, também tá certo, só que eu acho que tem um trabalho maior, eu prefiro só carregar a raiz. Então ficaria, fazendo distributivo, ó, chuveirinho, 6 vezes raiz de 2, 6 raiz de 2, até aumentei a letra, e o 5 continua, raiz de 2 vezes raiz de 2 daria raiz quadrada de 4, que é 2. Então ficaria o 5 que continuou aqui, isso, esse vezes esse daria 2, e como eles estão juntos, ficaria vezes 2. E quanto que dá 5 vezes 2? 10. E aí, adivinha o que você vai fazer? Simplifica. Simplifica aqui e aqui, ó. Só que daí não divide tudo. Dá para dividir por 2 e por 2. 6 dividido por 2 daria 3, a raiz de 2 continua. E 10 dividido por 2 daria 5. E aí termina este exemplo. Ok?